Olá, gente, tudo bem? Hoje é um dia sobre o princípio da partilha. E você que está assistindo aí, pode dar uma curtida lá no YouTube, compartilha com alguém e já vai chamando as pessoas para seguirem a gente nesse canal, né? E é uma mensagem muito gostosa, eu acho ela muito importante, porque muitas vezes a gente passa por muitas informações, conversa daqui, conversa de lá, e não percebe a importância fundamental, a coluna que é um tema como esse na nossa vida como um todo. Tá? E o princípio da partilha é o dar e receber, servir e ser servido. Não é só sobre dar, é também aprender a receber. Não é sobre servir, é também sobre aprender a ser servido, se permitir ser servido, né? Como o caso quando Jesus quis lavar os pés de Pedro, Pedro falou, não pode. E aí Jesus, olha, se eu não lavar os seus pés, você não pode ter comunhão comigo. E aí Pedro falou, então lava logo tudo. Então, a gente tem algumas desproporcionalidades, né, nessas relações de dar e receber, de servir e ser servido, tá? Eu não gosto muitas vezes do termo, que eu também uso, porque virou um tema comum, né? A lei da semeadura. Eu evito falar um pouco de lei, porque a igreja não é regida por leis, mas por princípios espirituais, né? Princípios de Deus. Então, eu achei que ficava mais agradável aqui esse princípio da partilha, que é algo para a igreja viver, aprender e se envolver. Então, começando pela palavra, né? Em Atos 20, 35, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Então, esse ajudar os fracos, né? Hoje se fala muito em alguns cursos inclusive de coaching, palestras, mentoria, eu já vi até temas de pastores, mensagens falando sobre a lei da semeadura, dizendo que você deve grudar em pessoas que podem te acrescentar alguma coisa, né? Então, se a gente grudar só em quem vai nos acrescentar e quem é melhor, quem pode me ensinar alguma coisa, coitado dos mais fracos, né? Porque ninguém vai querer viver com eles. Né? É um negócio sempre você procurar o relacionamento com pessoas mais nobres, mais ricas, mais inteligentes, mais bem informadas, mais crentes, né? Mais firmes. E Paulo vem aqui, olha, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, quer dizer, vamos investir no fraco, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Então ele já começa a falar um pouco desse princípio da partilha, né? Ele está falando aqui basicamente em dar. É mais feliz, é mais abençoado, é bem-aventurado você dar do que receber. Mas ele não está dizendo que não há felicidade em receber, ele está dizendo que há maior felicidade em dar do que em receber. Então as duas são coisas boas, né? Mas a gente gosta muito de receber. O coração do homem caído, separado de Deus, lutando contra a carne, né? Mesmo convertido, ele tem uma tendência egoísta, né? Ele tem uma tendência egocênca. Então a gente fica pensando no nosso lado, nas nossas coisas, né? Como dizia, né? Tinha uma fala, né? Um ditadozinho que se falava muito antigamente, né, que é a lei de Gerson. Hoje ninguém sabe quem é Gerson, né? A maioria não, mas foi um grande jogador brasileiro, meio de campo da Copa de 70, a seleção campeã do mundo, e o Gerson fez um anúncio dizendo, eu gosto de levar vantagem em tudo, né? Então ficou conhecida como a lei de Gerson, eu gosto de levar vantagem em tudo, né? Quando a gente vai para Filipenses 4,15, nós temos o seguinte, como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e
receber, exceto vocês. Então ele está dizendo o seguinte, olha, não tinha, né, nos primeiros dias no Evangelho, não tinha essa cultura de partilha. O princípio da partilha não era praticado, né? E o que é essa partilha? Nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber. Ele não está reclamando de não ter ganho ou não ter recebido, ele tá criticando essa visão do princípio de dar e receber. Partilha, tá? O princípio da partilha é algo que precisa entrar dentro de nós. Lucas 6:38, deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, né? Então, mais uma vez ele falando desse princípio, deem e lhes será dado. É uma coisa importante da gente entender nessas falas bíblicas, a gente vai ver algumas outras, e que não é que, por exemplo, dei alguma coisa para um de vocês e que vocês vão me dar de volta. Não é essa a mensagem bíblica. A mensagem bíblica é que quando a gente dá, né, alguma coisa, quando a gente serve alguém, né, existe uma lei de Deus neste universo, tá? Nós temos o princípio de partilhar, mas existe uma lei espiritual por trás de que quando eu dou, tá? É como se algo no universo fosse me devolver, né? Como aquela passagem de que quem vive da espada morre pela espada, tá? Então é algo que está voltando sobre você. Lá em Gênesis tem um versículo muito interessante que fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele está falando a imagem e semelhança de Deus. Mas em outra passagem, um pouco mais à frente, a Bíblia nos diz que Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem do homem. O que isso quer dizer? Que se eu firo, eu serei ferido. Se eu amo, eu serei amado. Quer dizer, é esse negócio, vive da espada, morre pela espada. Tá? Então, nós somos um espelho de nós mesmos dentro do universo, tá? Dentro desse mundo criado por Deus. Existe essa lei espiritual. Tá? O que eu faço, eu vou receber de volta. Agora, o que não pode funcionar? É esse dar com interesse, é esse dar do dízimo, né? A gente vai falar aqui. Isso atrapalha, porque eu dou o dízimo porque eu espero que eu vou ser abençoado financeiramente, né? Então eu espero uma retribuição exatamente em cima daquilo que eu estou fazendo, tá? Eu conheci caras que eram cristãos terríveis, assim, eu posso falar um pouquinho aqui, porque ele não sabe, eu também não estou dizendo quem é, mas eu conheci alguns que eram um cristianismo terrível, mas tinham uma preocupação enorme em dar o dízimo. Eles eram dizimistas fiéis, assim, eles sempre davam o dízimo e batia nos outros, xingava todo mundo, cara briguento, a família era um desastre, era muito complicado. Mas ele era um dizimista, mas no coração dele o que era? Se eu for dizimista, eu vou prosperar. Então esse não é o dar, não é o dizimista que a Bíblia espera, não é o dar que Deus espera, né? Mas vamos avançar um pouco mais aqui. Eu vou falar sobre um pesquisador e professor da Wharton School, tá? Que é o Adam Grant. Esse cara escreveu um livro chamado Dar e Receber, tá? E ele, sem um cunho especificamente cristão, né? Mas um livro que reúne conclusões sobre os motivos pelos quais algumas pessoas chegam ao topo do sucesso, enquanto outras permanecem na mediocridade. Ele explica que nas interações profissionais podemos atuar como, e aí entram 3 perfis que ele traça: tomadores, compensadores e doadores. 3 perfis: tomador, compensador e doador. O tomador é aquele que se esforça para extrair o máximo dos outros.
Esse é aquele que entra numa negociação e quer tentar pegar o melhor, né? O caminhão caiu comida do caminhão no chão da carreta e ele é um daqueles primeiros que vai lá e quer pegar o máximo para ele e tal, e garante o dele, né? É a lei do Gerson, gosta de levar vantagem em tudo. Então ele faz uma negociação que ele nitidamente levou uma grande vantagem sobre alguém que de repente podia estar fragilizado, ou foi bobo, ou não soube negociar, e ele sai feliz da vida, né? Levei uma grande vantagem, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava, há muitos anos atrás, negociando um imóvel, a venda de um apartamento, e tinha uma mulher que foi uma advogada, que era advogada da Caixa Econômica e tal, e ela veio discutir o contrato. E o contrato nosso não era um padrão da Caixa Econômica, era um contrato particular de compra e venda que depois ia se configurar numa escritura, mas ia ter um sinal, um pagamento e tal. E ela estava lá debatendo com um advogado amigo meu, e foi lá junto, e esse amigo meu era muito enrolado assim de conversar, de palavras e tal, e os dois se embolaram todo, não chegava a lugar nenhum, ela ficou desconfiada. Eu falei, nossa, essa mulher está tão desconfiada, né? Ela mesmo não era uma advogada de contratos, ela era diretora de uma área, ou gerente de uma área de contratos da Caixa Econômica, que tinha um contrato padrão, não foi ela que fez, né? Então não precisava ficar regendo, criando contratos novos, estudar cláusula por cláusula. E ela bate o pé que tinha que ser de um jeito lá, escreveu, aí eles trouxeram para mim, eu li. E quando eu li, eu olhei assim, olha, se você insistir, eu assino esse contrato. É isso mesmo que você quer? Ela falou, não, eu quero isso e tal. Eu falei, tem certeza? Porque aqui está escrito o seguinte, se eu desistir e quiser voltar atrás, eu fico com esse sinal para mim e um abraço para vocês. Então eu posso ganhar esse sinal sem vender ou coisa em cima de um contrato que você quem definiu que eu tenho que assinar. Aí ela olhou, leu, pegou, leu, o outro advogado também pegou e leu. É que às vezes você fica tão mergulhado nos detalhes de um assunto que você não vê o direito que você escreveu. Quando você olha, sai, se afasta um pouco e olha o todo, você vê a besteira que saiu. Eu sei que aí depois dessa ela relaxou e ficou, aí assinou qualquer coisa. Tá? Por quê? Porque ela sentiu que eu não estava na posição de tomador, de querer levar a vantagem máxima que eu pudesse no contrato. Então ela entendeu a minha posição e isso trouxe tranquilidade a ela. Ela relaxou, baixou a tensão e chegamos rapidamente num acordo lá. Tá? O compensador é aquele que se empenha em promover trocas equilibradas. Né? Eu tomo aqui e dá lá. Eu te dou assim, não, estou levando desvantagem desse jeito e tal. O compensador é até um cara que olha assim, não, esse negócio não está bom para todos. Esse negócio está meio ruim para ele, é melhor a gente ceder um pouquinho aqui, ali, né? Vamos equilibrar. Esse é o compensador, é tudo por compensação. O compensador é aquele dizimista que espera ser próspero porque ele está dando dízimo. E se ele tem alguma crise financeira, ele vai cobrar de Deus. Eu dei o dízimo, dei tudo, eu quero o meu retorno. Por quê? A visão dele é de compensação, né? Então ele dá como uma garantia de que ele vai ter prosperidade, a vida vai funcionar. Tá? O compensador, às vezes eu acho que na igreja a gente tem criado um tipo de ensino não muito adequado sobre o casamento, sobre a relação conjugal, porque tipo assim, não, se eu dou o respeito para ele, né, a mulher pensando, que é isso que tem sido ensinado, se eu respeitar ele, né, e se eu der muito sexo para ele, ele vai ter que me dar muita atenção, vai ter que prover bastante aqui em casa e tal, né, por quê? Porque é uma visão do compensador, se eu dou, eu recebo, né. E você já deve ter ouvido falar muitas vezes, né? Se você não depositar, você não tem para retirar, né? Então, eu acho que isso daí é um ensino
muito perigoso, muito errado. Você está ensinando a pessoa, né, trazendo do dizimista que dá por interesse de receber, de volta, é o casamento, o marido e a mulher negociando para dar e receber, né? Como é que você quer sexo se você não trata adequadamente ela, se não dá atenção, se não se abre com ela, né? E vice-versa, né? Cada um fazendo as suas cobranças, tá? Enquanto que na realidade a Bíblia diz, não fala, marido, amai suas esposas que elas vão te respeitar. E não fala, esposa, respeitem os vossos maridos para eles te amarem. Não. A Bíblia passa um princípio para o marido. Como é que vocês devem viver com as suas esposas? Né? Marido, amem as vossas esposas. Protejam elas, né? Amem elas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Mulheres, respeitem os seus maridos, né? Então, ele não está estabelecendo um jogo de troca. Se você fizer isso, você vai ter de volta. Se não fizer, não vai ter. Porque aí você entra num eterno... Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem é que tem que dar primeiro? Quem é que vai semear? Então, a gente faz essas coisas por princípio. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Esse é o princípio de Deus para um homem e para uma mulher no casamento, tá? Mas não... Olha, se não depositar, não vai retirar, né? Isso é um ensino perigoso que nos conduz da mesma forma para o dizimista, né? Dá o dízimo e você vai ver que você vai receber um monte, né? Vai ficar rico, vai ser maravilhoso. Você está jogando a pessoa para fora da obediência por amor, obediência por temor, obediência por fé, né? E conduzindo a pessoa a uma obediência por interesse. Tá? O doador é aquele tipo de indivíduo que ajuda os outros sem esperar nada em troca. Esse é o homem, a mulher que Deus está projetando nas nossas vidas. Tá? Você dá para alguém porque a Bíblia diz para você amar o seu próximo. A palavra te ensina a amar até os inimigos e orar por eles. Né? Então, é um princípio de Deus, é uma direção de Deus para nós. Tá? Então, eu não tenho que ficar barganhando. Se eu fizer isso, vai ser tudo maravilhosamente bem. Então, eu vou obedecer para me dar bem. Né? Não, eu vou obedecer, eu vou tratar a pessoa bem para ela me tratar bem. Mas eu estou tratando ela bem, ela não me trata bem, também vou tratar ela mal. Né? Essa relação, isso é um compensador, tá? Tem que ser toma e dá. Mas o que a palavra nos garante é o quê? Deem e lhes será dado. Não quer dizer que a mesma pessoa para quem você deu, que ela vai dar para você. Não. Você vai receber. No mundo espiritual existe uma recompensa, mas não pode ser por interesse, né? Então, aqui, seguindo o texto, com base em seus estudos pioneiros, Grant revela que, ao contrário do que muitos pensam, as pessoas mais bem-sucedidas nas mais variadas carreiras não são as mais egoístas e implacáveis, nem as que agem na base do toma lá da cá. Os que chegam mais longe são os doadores, surpreendentemente. Por outro lado, ao examinar a base de escala de sucesso, o autor constatou que há doadores também entre os menos bem-sucedidos. Um dos objetivos do livro é diferenciar o doador bem-sucedido do doador menos bem-sucedido e mostrar o que podemos fazer para pôr em prática as estratégias dos vencedores. Adam Grant mostra que os doadores bem-sucedidos fazem de diferente em 5 áreas-chave: networking, colaboração, influência. Só tem um ligado aqui, deixa eu só desligar. Obrigado. Influência, negociação e liderança. 5 áreas, né, que esses mais bem-sucedidos, mas esse não é o objetivo do texto aqui. Eu só estou
tirando uma pincelada desse livro, tá? Porque ele fortalece dentro dessa questão de ser bem-sucedido, de ter uma vida que flui, uma vida com graça, né? Essa questão de ser um doador, né? Alguém que dá para as pessoas, serve sem o interesse, né? Mas simplesmente por se sentir bem realizado servindo, tá? É óbvio que a questão da prosperidade não se limita a isso, tá? A prosperidade não se limita a ser doador ou não ser. Existem vários outros fatores, né? Mas essa é uma coluna muito importante de uma vida que flui, uma vida próspera. Entrar nessa atmosfera de partilha, no princípio da partilha, dar e receber, servir e ser servido. Você vê que é um fluir de coisas, né? Quanto mais você serve na sua vida, mais você começa a ser servido. Quanto mais você dá, mais você começa também a receber, tá? Mas não naquele interesse direto de receber de quem você está dando. Eu dou amor eu tratei muito bem minha esposa, agora eu quero que ela me trate bem, vou cobrar isso dela. Não é assim, tá? Eu estou repetindo algumas coisas, falando por outro ângulo para tentar deixar o mais claro possível. Os compensadores estão excessivamente focados em tomar lá da cá. É a reciprocidade extrema. Tudo tem que ser recíproco. Tipo, se não recebo, eu não dou. E quando dou, tenho que receber de volta, eu vou cobrar. Quantas pessoas você vê em crise? Eu ajudei tanta gente, na hora que eu precisei ninguém veio me ajudar e tal, e fica, né? Essa é a típica postura do compensador. É uma pessoa ruim? Não estamos discutindo se é ruim, se é bom. Nós estamos falando, não é este o princípio que vai te levar para frente. Tá? Não é essa a postura. E quando dou, tenho que receber de volta. Muitos problemas surgem aqui por dois aspectos fundamentais nessa postura do compensador. Primeiro, são as expectativas criadas. Eu estou dando, estou investindo, eu tenho que receber de volta. Eu tenho que ter retorno nisso aqui, que eu estou colocando meu gás, meu interesse e tal, eu tenho que ter o retorno nisso aqui, né? Então eu crio expectativas. E o outro é que cada um dá o que tem. Então às vezes você começa a investir muito numa pessoa e fica esperando que aquela pessoa vai te retornar alguma coisa, ou muitas coisas, minimamente no nível que você deu para ela, no nível que você serviu a ela. Mas não, na hora dela retornar, o que ela dá? Ela só pode dar o que ela tem. E o que ela tem pode ser muito diferente das suas expectativas. Então a expectativa criada no coração, na mente de um compensador, muito frequentemente não é suprida pelo que a pessoa que recebeu tem para dar. Cada um dá o que tem, não consegue dar mais do que tem. Ele não pode dar o que não tem. Ele não pode ser o que não é. Ele não pode fazer o que não sabe fazer. Tá? Então, muitos problemas de relacionamento, de negócio, de vida pessoal surgem na vida do compensador por causa desses dois detalhes. Cria-se uma expectativa de um retorno e o lado de lá não tem essa capacidade de retornar. Às vezes não tem nenhum caráter do retorno, né? Não tem um princípio também. A lei da semeadura é bíblica, tá? Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Ela é repetida várias vezes na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Tá? É algo que se repete no Novo, exatamente no mesmo texto, ou bem parecido, com tradução, um estava em hebraico, outro em grego, tudo, mas bem parecido entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa lei da semeadura, nós colhemos aquilo que semeamos. A gente não vai colher o que não semeou. E aquilo que nós semeamos, nós certamente vamos colher. Então isso é uma lei espiritual que tem a ver com o que eu estava falando no início, do homem ser a própria imagem dele. O que ele dá, ele vai receber de volta. Mas não daquela mesma pessoa. É como se, quando você dá para alguém, é como se você desse no universo. Né? E o universo, entre aspas, debaixo da autoridade de uma lei de Deus,
vai te devolver de alguma forma, tá? Através de outras pessoas, através de circunstâncias, através de várias possibilidades, né, que só Deus conhece, tá? Então, portanto, a reciprocidade é um processo natural e uma lei espiritual na vida humana, tá? Essa reciprocidade. Entretanto, o motivo principal, motivação raiz do dar, são os princípios que te movem e não o retorno esperado. A minha motivação de dar, a minha motivação de servir, tem que ser o princípio de Deus na minha vida, tá? Basicamente isso, os princípios de Deus nas nossas vidas. Mas a maior felicidade em dar do que em receber, né? É sempre esse espírito, deem e lhes será dado. Mas é uma direção de Deus, é um movimento de Jesus, né, nas nossas vidas, que a gente se doe, que a gente dê, que a gente sirva, tá? E Ele garante, olha, vocês vão ter de volta, né? Quando a gente busca a Deus em secreto, no quarto, Ele nos ouve em secreto, mas nos responde e abençoa publicamente, né? Deus nos abençoa de uma forma que todo mundo vê. Aquela busca em secreto que a gente está tendo, está pensando ninguém está vendo e Deus está vendo. Tá? Então, por exemplo, vou citar 2 exemplos aqui, que eu já mencionei. Você contribui com dízimos e ofertas por motivação raiz ou fundamental, obediência a Deus, por acreditar no trabalho realizado e na importância de manter o mesmo. Então você vai dar os dízimos na sua igreja, por quê? Porque você está obedecendo ao Senhor, tá? E você acredita naquele trabalho e na importância de manter o mesmo. Essa é a motivação raiz, é obediência, tá? É querer agradar a Deus, tá? E tem uma outra, eu não colocaria ordem de importância, mas é a expectativa de fé, ou expectativa da fé. Creio que essa contribuição redundará em bênção e crescimento para os que recebem e para a minha vida que estou semeando, tá? Então eu estou semeando, isso vai redundar em bênção nas vidas que eu estou semeando dentro da igreja, ou onde a igreja investe, e nas vidas que a igreja também trabalha para ajudar, né? Ou para evangelismo, para qualquer que seja a direção dos recursos dessa igreja, né? Você está dando dízimo numa expectativa de fé de que essa contribuição vai redundar em bênção, em crescimento para os que recebem e para a minha vida também que estou semeando. Eu vou ser abençoado. E a gente vai ver isso na Bíblia, é muito claro. Ou seja, a expectativa de retorno pessoal não pode ser a causa motivadora maior do dar, mas pela fé eu sei que serei abençoado, tá? Não é a motivação de dar, mas eu tenho conhecimento pela fé de que eu vou ser abençoado em cima desse dar. Mas eu nunca vou cobrar de Deus, eu tenho sido dizimista, eu ajudei aquela pessoa, agora eu quero, né? Não, o mais você pode fazer é falar, Deus, tem essa promessa aqui na Bíblia. Amém? Eu oro para que eu seja abençoado em cima dessa promessa aqui. Eu ajudei, eu contribuí, eu abençoei pessoas, né? E agora eu preciso de uma bênção, né? Eu preciso de um Barnabé na minha vida, um Barnabé que levantou Paulo, né? Eu preciso de um Barnabé. Muitas vezes nós precisamos de Barnabés nas nossas vidas, tá? Então é o dar sem cobrar nada em troca, tá? Esse é o espírito. Tá? Esse é o espírito. O exemplo outro na vida conjugal, normalmente maridos querem sexo, eu já citei esse exemplo, né? Mas eu quero sexo, então vou tratá-la bem para ter sexo. Eu tratei bem ela na semana, na hora que eu chamei ela para fazer, para namorarmos, né? Ou para conhecermos, né? O que ela fez? Tô com dor de cabeça, não tô afim e tal, arrumou uma briga,
né? E aí você já chuta o pau da barraca, eu não vou ficar mais abençoando, não sei o quê, mas não, qual é o princípio? O princípio é: maridos, amem as vossas mulheres. Qual é o princípio para a mulher? Respeitem os vossos maridos, né? Sobre o corpo fala, olha, o corpo não é... nenhum homem é dependente da mulher, independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Os dois partilham da mesma vida, os dois se tornaram uma só carne, tá? Então se tornaram um corpo só. Então essa questão também para se tomar cuidado, para não ficar nesse espírito de compensador, toma lá da cá dentro do casamento. Isso daí pode ser muito ruim para um casamento, tá? É claro que relacionamento conjugal é uma via de mão dupla, tudo bem, né? É uma relação alimentada por reciprocidade, tá? O desequilíbrio na relação conjugal, em que um dá muito, um serve muito, um dá muita atenção para o outro e o outro não está nem aí, fica só, esse desequilíbrio destrói casamentos, tá? É uma coisa que não dura muito tempo, ela acaba caindo, né? Então a gente deve viver essa situação fora do interesse, tá? O interesseiro é aquele que dá sempre esperando seu retorno, ou seja, suas boas ações sempre têm um interesse pessoal por trás. Isto não é construtivo nem abençoador e provavelmente não vai gerar bons resultados a médio e longo prazo. Deus sabe o que está no coração do homem, tá? Creio que a forma de abordagem de alguns líderes sobre a lei da semeadura na relação conjugal estimula as ações por interesse. Na realidade, as ações estimuladas são boas, mas a motivação por interesse desvirtua da palavra. Vamos fazer a vontade de Deus, sabendo pela fé que seremos abençoados por fazer o bem, independentemente do retorno das pessoas específicas que estamos abençoando, dando ou servindo, tá? Então vamos lá. Uma vida que flui é uma vida que sabe dar e sabe receber. Tem gente que não sabe receber. Às vezes a gente tem uma capacidade boa de dar, mas na hora de receber fica constrangido, não aceita, né? A gente vai falar ainda um pouquinho sobre isso. Uma vida que serve e que se permite ser servida. Às vezes a gente tem que se deixar ser servido também. Já vi muitas vezes quando estou na casa de alguém e tal, chega lá, termina a festa, minha esposa, por exemplo, se oferece: deixa eu ajudar aqui na cozinha para lavar. Ele vê o que a pessoa que vai lavar tudo ali, né, ficou naquela situação, ela se oferece. Aí o outro se oferece para botar a cadeira no lugar, mexer em alguma coisa, e a pessoa: não precisa, deixa que eu vou lavar depois, eu vou fazer, eu vou não sei o que, tudo bem, está mostrando que é uma pessoa que serve e teve alegria em fazer aquilo, mas você deve se permitir ser servido também. Dê glórias a Deus que aquela pessoa está lá e está se sentindo bem, está te servindo, está lá retribuindo, tá? Deixe que os outros retribuam, né? Tem momentos que a gente é uma postura orgulhosa não se permitir ser servido, tá? Quem só quer receber, só quer levar vantagem, gosta de levar vantagem em tudo. É aquele primeiro caso, né? É o tomador, né? Gosta de levar, ele só quer receber. Quer ganhar presente, quer ser servido, ele entra na igreja: não, porque eu dou o dízimo, então agora aqui eu quero ser servido, eu gosto de um negócio assim, assado, essa música eu não gosto, vou reclamar lá com o pastor, vou falar que é daquele ministro, e por que tem que ser assim, tem assado, olha, eu não sei, estamos estudando outras igrejas. Ele transformou a igreja num clube, transformou o seu chamado não num chamado de Deus, mas numa decisão pessoal de escolher aquele que está servindo melhor a ele. Gente, nós temos que estar congregando onde nós temos um chamado para estar. E ali a pergunta é: será que essa igreja está me servindo bem? Não é essa a pergunta. A pergunta é: será que eu estou servindo bem nesta igreja? Será que eu estou conseguindo ser alguém que contribui, que serve, que dá? Então, muitas vezes, nós somos tomadores
dentro das igrejas. Eu vou mudar de igreja, eu gostei muito mais daquele pastor lá, vou ficar aqui, vou ficar lá, né? Eu estou numa posição hoje, que eu estou ministrando aqui, para quê? Eu estou só ajudando pastores de outras igrejas, das suas igrejas, ajudando a edificar os seus membros, a trazer a palavra, exercer o meu ministério, a ensinar, né? Abrir os caminhos. Eu me sinto bem fazendo isso, eu estou servindo, eu estou dando coisas que eu tenho, eu não posso dar o que eu não tenho, mas eu estou dando coisas que eu tenho. Quem não entende que qualquer que seja seu trabalho, este deve ser um serviço à comunidade, não entendeu ainda como funciona a criação de Deus e não percebeu o poder das palavras. Você só vai colher aquilo que semear. Então veja, o cara tem um restaurante, qual é a alegria dele? É ver a casa cheia ou ver pessoas felizes e satisfeitas com o alimento que ele está fazendo? Pessoas que estão saboreando aquela comida, pessoas que entram no restaurante dele e se sentem bem, saem de lá satisfeitos. Quando o seu foco está em servir, as pessoas gostam do seu serviço. O resultado é muito maior, é muito melhor, porque você está focado em servir pessoas, né? Quando você está ministrando numa igreja, você está servindo pessoas. E os pastores que têm uma visão maior de serviço, eu estou dando, não estou aqui para ser servido, não estou aqui para ser admirado, para bater em palma, para virar um ídolo, para ficar rico, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para servir. Quando ele tem essa perspectiva, os resultados são muito maiores. E o resultado não é igreja cheia, o resultado é fruto espiritual na vida das pessoas, é a realidade acontecendo. Essa colheita frequentemente não vem de quem ou do que você semeou, mas pode vir de outras fontes, de outras maneiras também, tá? Pessoas que você está ajudando, está fazendo serviço voluntário, está ministrando aqui, Deus pode estar te abençoando de outras formas, tá? Mas você não está naquele interesse de servir a igreja e ter reconhecimento do pastor. Pastor, não, você é um grande homem. Não, eu estou aqui servindo, já me esforcei, mas ninguém me considera nada, ninguém me dá oportunidade, né? A gente fica naquela posição cascuda, né? E bota o pastor numa gelada. E às vezes o pastor também está cheio dos problemas dele lá, não está conseguindo resolver os seus problemas, e aí tem uma impaciência, uma intolerância com o membro, aquele negócio, pronto. A gente já criou, e quem fez a festa? O diabo, né? Esse fez a festa e está fazendo celebração no inferno pela cinzania que ele gerou no ambiente, né? Quer ser servido, sirva. Quer receber, dê. Gálatas 6,7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também colherá. O egoísta recebe e é servido, mas não é bom nem tem interesse em dar e servir. O egoísta. Ele nunca está muito interessado em dar, em servir, ele quer ser servido. O soberbo sabe dar, mas não sabe receber. É servido, mas não gosta de servir. Olha só a situação, né? O soberbo, ele sabe dar. Ele às vezes dá dinheiro, ele dá para alguém, dá alguma coisa, mas ele não sabe receber. Quando é ele que precisa, ele, não preciso. Dá para outro. Faz isso para outra pessoa, né? Ele é servido, ele até gosta de ser servido, o soberbo. Afinal, eu mereço ser servido, né? Então, ele gosta de ser servido, mas ele não gosta de servir de jeito nenhum, porque ele se rebaixa da sua posição de rei, de ser o cara, de ser a dona, né? Pessoas prósperas e gratas doam e recebem, servem e são servidas. Eu vou repetir: pessoas prósperas e gratas doam e recebem, servem e são servidas. Esse é o princípio da partilha. Saiba dar, saiba receber. Saiba servir, saiba ser servido. O estéril de vida travada, ele não doa nem recebe, não serve nem é servido,
Normalmente o estéril está numa fase de isolamento, a vida dele não produz frutos, não produz resultados, as coisas não acontecem, né? Ele tem aquela postura também da independência. Eu faço tudo para não depender de ninguém, eu me resolvo. Eu não quero ter chefe, eu quero ter a minha empresa. Eu não posso ter 2 ou 3 clientes, eu tenho que ter 20 clientes que se 1 ou 2 derem para trás, eu continuo firme na minha vida e tal, não depende de ninguém. Então é esse isolamento e independência que acabam gerando uma vida estéril. Por quê? Porque ele não entra no ambiente de partilha, ele não entra no ambiente de dar e receber, não entra no ambiente de servir e ser servido, que é uma bênção para a vida humana. Quando vejo que meu trabalho acrescenta na vida de outros, agrega, constrói, estou servindo. Quando sirvo, minha vida é útil, é produtiva, minha vida tem significado e propósito. Por exemplo, vamos construir uma casa. O maior sonho é ver essas casas sendo habitadas por casais, famílias vão ser edificadas ali, vão criar uma história numa casa que você construiu. Você ser uma pessoa que trabalha com financiamento e tal, você conseguiu gerar um financiamento, uma pessoa que tem um sonho e você ajudou naquele sonho. E você tem prazer, você tem alegria, não é vou fechar mais um, porque a minha comissão, não sei o quê. É a diferença entre o tomador, o compensador e o doador. O doador flui, a vida do doador flui. A vida daquele que entra no princípio da partilha flui. Por isso que Paulo lá atrás fala, olha, no início só vocês, e mais nenhuma outra igreja entrou em partilha comigo, entrou em dar e receber. Quando vejo que, quando sirvo, minha vida é útil e produtiva, minha vida tem significado e propósito. Quando enxergamos com bons olhos o nosso trabalho, entendendo ele como uma forma especial e única de servir, nossos caminhos se expandem, as portas se abrem, as oportunidades aumentam, o crescimento vem e entramos em fluxo, como um rio, um fluxo de prosperidade. Meu ministério, o exercício dos dons e talentos também funcionam assim. Edificar é servir, tá? Mas, Bruno, onde é que está isso na Bíblia? 2 Coríntios 9, de 6 a 15. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Ele está falando até da quantidade. Semeou muito, vai colher muito, né? Teve uma semeadura farta, vai ter uma colheita farta também, né? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Superabundar, quer dizer, não é só abundância, é uma superabundância em toda boa obra, tá? Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Isso daqui é uma lei de Deus, desde o Antigo Testamento, é repetido aqui no Novo. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Vamos dizer que isso daqui seja um adendo da lei da semeadura, tá? Faz parte da mesma lei. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então veja o que ele está dizendo aqui nessa frase, né? Muito poderosa, é muito importante entender isso aqui.
né? Aquele que dá semente é o que semeia. Quem é que dá semente é o que semeia. Ele está falando do Senhor. Aquele que dá semente é o que semeia. E pão para alimento, né? Pai nosso está no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem é que nos dá o pão para alimento? Né? É o Senhor. É a Ele que a gente pede, é dele que a gente recebe. É claro que com um trabalho, né? E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Então você está dando semente, você está lançando sementes. O que Deus faz com você? Ele te dá mais sementes. Ele aumenta a fonte das tuas sementes, a tua sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Como é que são os frutos da nossa justiça? Enriquecendo-nos em tudo. Você entende que essa lei de Deus, esse princípio da partilha, que você dá, você serve, você vai receber de volta, às vezes em quantidades muito maiores. Mas por quê? Porque Deus encontrou, o Senhor Jesus encontrou na tua vida um canal de generosidade, um canal de bênção, um canal de manifestação do seu amor, um canal de liberação das coisas de Deus na vida das pessoas. Deus está encontrando na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, um canal. Então Ele nos enriquece em tudo. Com que propósito? Para toda generosidade. Para que a gente dê mais, né? A qual faz com que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Porque o serviço serviço, está falando de servir, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Você começa a entender por que esse Adam Grant fez essa pesquisa e constatou que os mais bem-sucedidos são os doadores, e não os tomadores, e não os compensadores, porque a palavra de Deus informa isso. Quem doa muito, Deus está vendo nesse canal um canal de generosidade, de bênção. Ele é um abençoador. Se ele é um abençoador, eu vou abençoar ele mais. Eu vou dar mais semente para ele dar mais semente para os outros. Eu vou dar mais semente para ele semear mais na vida dos outros, para ele gerar mais frutos. E essa geração de frutos vai render mais graças e glórias a Deus. As pessoas vão confiar mais no Senhor, vão se apaixonar mais pelo Senhor, porque estão vendo Deus agindo através, né, de pessoas. Veja, José do Egito, eu mencionei sobre ele outro dia. José tinha sonhos para ele mesmo, era fiel a Deus, um homem seríssimo com Deus, temente, perseverante, aguentou o inferno durante muitos anos da vida dele. A história dele foi mudar quando ele tinha 30 anos. Então, ele teve tudo aquilo, mas quando é que a vida dele fluiu? Quando ele começou a sonhar ou interpretar sonhos para os outros. Quando ele expandiu para fora, quando ele serviu, quando ele entendeu o chamado de serviço, aí ele cresceu. Ele serviu a própria família que ia morrer de fome. Ele abriu as portas para aquela família crescer e se desenvolver e ser salva daquela miséria. E agora eu vou falar um pouquinho de Paulo e falar sobre coisas que Deus faz na nossa vida. Veja, Paulo era fiel a Jesus, extremamente focado, dedicado à obra, mas ficou vários anos sendo preparado e na sequência Barnabé surge na vida dele para lhe dar outra visão sobre dar e servir. Paulo ficou muitos anos lá
Ele foi para Jerusalém, primeiro tentou pregar, deu problema, não foi, não fluiu, foi para Jerusalém, né? Ficou lá um tempo, aí teve problema com os judeus gregos convertidos ao cristianismo, em discussões e tal. Chegou uma hora que queriam matar Paulo, esse doido aqui, e Pedro foi falar com Paulo: Paulo, é melhor você sair daqui. E Paulo entra em crise e tal, ele vai buscar, o Senhor fala para ele: volta para a tua terra, vai para Tarso, né? E Paulo sai dali e Deus começa a falar com ele. Por que Deus não usou ele naquele momento? Porque Paulo tinha que fluir no princípio da partilha. E ele precisava entender a importância disso. Ele não podia ser o cara, o feroz, que conhece tudo, que vai salvar todos os judeus. Não, Paulo, eu vou te enviar para os gentios, você não conhece nada dos gentios, mas aí você vai depender de mim, e eu vou poder te usar muito mais, né? Quando a gente precisa depender do Senhor, Ele pode usar muito mais a gente. Quando a gente aprende a depender dEle, Ele nos usa muito mais, tá? Então, depois de passar possivelmente 14 anos, louco para ser enviado, para servir, ele estava lá ministrando, estava buscando a Deus, tudo, né? Mas estava quietinho. Ele tomou um sossega-leão de muitos anos. E aí o que acontece? Vamos falar um pouquinho de Barnabé na vida de Paulo. Em Atos 4,36, quem é Barnabé? José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, aquele que motiva, anima, consola, levanta. Levita, natural de Chipre, 37, como tivesse como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele era um homem de dar. Ele vendeu aquilo que ele tinha e colocou aos pés dos apóstolos. Olha a expressão, como é que é forte. E assim que Barnabé nos é apresentado, um nome que eles chamaram de filho de exortação, aquele que anima, aquele que levou. Exortar não é corrigir, né? Isso é admoestar, né? É outra coisa. A palavra exortação é aquele que anima, aquele que levanta, aquele que te encoraja, aquele que, olha, vamos fazer mais, isso que você já está fazendo que é bom, vamos à luta e tal, você vai aguentar, né? Ele te ensina a perseverar. Então esse era Barnabé, um homem de Deus que sabia dar e servir. Atos 9:26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Está falando de Paulo chegando em Jerusalém. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Ele é o cara que estava matando os cristãos antes. Mas Barnabé, tomando-o consigo, o que Barnabé fez? Pegou Paulo a tiracolo. Vem comigo, Paulo. Eu sou Barnabé, eu sou bem aceito aqui. Eu sou filho da exortação, né? Vem comigo. Levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então Barnabé foi o cara, Paulo precisava de portas sejam abertas. Barnabé é aquele cara que serve. Barnabé é aquele cara que dá. Barnabé é aquele cara que aparece na nossa vida e nos abre as portas para que a gente consiga seguir um caminho, um destino, um chamado, um trabalho, uma saída, né? E em todas as áreas da nossa vida. E Paulo era o seu ministério, ele precisava de um Barnabé. E Barnabé foi Barnabé na vida dele, né? Apresentou para todo mundo. Depois Atos 9:26, né? Não, Atos 11:25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tá? Olha que coisa interessante. O tempo todo aqui ele é chamado de Saulo. Tá? Saulo, que era o nome original dele. Depois o nome dele mudou para Paulo, até simbolizando a transformação do homem de Deus. Então ele não foi de Saulo para Paulo após cair e ficar cego. Não foi, ele continuou Saulo. Ele mudou para Paulo depois. E a gente vai ver essa mudança aqui. Tá? O que aconteceu?
alguns anos depois, teve um avivamento em Antioquia, ou Antioquia, e os apóstolos enviam Barnabé para lá. Barnabé foi para lá. E, gente, estava tudo bem com Barnabé lá em Antioquia. Ele estava ministrando, pregando, as pessoas adoravam ele. Barnabé era uma bênção. Mas o que houve com Barnabé? De repente ele se lembra de Paulo. E ele vai, Atos 11, 25, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ele foi chamar Saulo para ir com ele para o avivamento em Antioquia. Ele se lembrou daquele homem. Peraí, tem um homem de Deus, tem um chamado tremendo. Ele está parado lá em Tarso. Está lá ministrando, grupo pequeno, aprendendo, crescendo. Eu me lembrei dele, eu vou lá. Quem é Barnabé? É aquele que levanta, aquele que anima, aquele que abre as portas, aquele que abençoa, aquele que dá e recebe, aquele que serve e é servido, aquele que entende o princípio da partilha. E Barnabé vai atrás de Paulo. Em Atos 13:1, a sequência, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo, ainda era Saulo. E servindo eles ao Senhor, perceba aqui a partilha, quando é que o nosso ministério flui? Quando nós estamos servindo. Nosso ministério flui, encontra seus caminhos quando nós estamos servindo. Quando José começou a ter sonhos para outros, servindo a outros, vendo serviços na vida de outros, foi assim que o ministério dele realmente fluiu, tá? E é assim que as coisas funcionam para todos nós. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quem é que o Espírito Santo chamou na frente? Barnabé. E ele chamou Paulo de quê? De Saulo. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então ele falou: estou chamando Paulo. Estou chamando os dois. Tá? Verso 3, então jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Até aqui o líder era Barnabé. Atos 13:43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e este, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Isso foi na primeira viagem missionária. Durante a viagem, eles deixaram de ser Barnabé e Saulo e passaram a ser chamados, e a partir daí a Bíblia chama eles o tempo inteiro de Paulo e Barnabé. De Barnabé e Saulo para Paulo e Barnabé, existe uma mudança na vida de Paulo. Paulo entendeu aquilo que ele tinha que absorver de Barnabé. Deus mandou Barnabé na vida de Paulo. Deus manda Barnabés nas nossas vidas para que a gente aprenda lições específicas. Deus coloca pessoas no nosso caminho para que a gente aprenda coisas importantes. E enquanto for o tempo, vai ser assim. Quando o tempo passar, Barnabé acabou não indo na segunda viagem missionária. Foi numa briga, foi num ambiente esquisito, tudo, mas talvez já não fosse mais o propósito mesmo. Porque Barnabé cumpriu a sua missão na vida de Paulo. Paulo, o homem que aprendeu o princípio da partilha e ministrou inúmeras vezes. Vários dos textos que a gente leu aqui foram escritos por Paulo. Ele entendeu esse princípio, ele mergulhou nesse princípio. E o que aconteceu com o ministério dele, com o chamado dele? Fluiu, foi para frente. Quando nós entendermos o princípio da partilha, dar, servir, se permitir ser servido, se permitir receber, nesse momento, nosso ministério, nosso chamado, nossa vida começa a fluir. Começa a fluir. E assim, eu encerro a mensagem de hoje. E eu queria orar com vocês, você que está ouvindo aí, eu queria orar pela tua vida, queria orar pela tua história,
essa palavra não é para uma área específica da tua vida, é para toda a tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar e orar por cada uma dessas pessoas que têm aqui acompanhado essas mensagens, ou presencialmente no online, ou posteriormente no YouTube. Senhor, toca em cada vida, em cada coração, que essa palavra flua com graça, com poder, e possa ser poderosa na vida de cada um deles, cada um de nós, Senhor, para fazer as nossas vidas fluírem na Tua vontade, fluírem no Teu chamado, fluírem nos casamentos, nos relacionamentos, na carreira profissional, no ministério, no chamado dentro da igreja, da Tua obra, fora da igreja. Senhor, que fluam poderosamente em nome de Jesus, que todo o bloqueio de conhecimento, bloqueio de defesas, de inseguranças contra o princípio da partilha, que sejam quebrados em nome de Jesus, e que a Tua palavra fale profundamente a esses corações, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue tocando, lembrando, fazendo gerar fruto, Senhor, como que ruminando esta palavra no coração, nos sentimentos, nas emoções, na mente, no consciente, no inconsciente de cada um de nós, Senhor, para que ela seja extremamente frutuosa e que as nossas vidas sejam vidas generosas, para que o Senhor nos encha de mais e mais sementes, multiplique a nossa sementeira, de forma que sejamos bênção e generosidade na vida de muitas e muitas pessoas em todos os sentidos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Te entrego a vida daqueles que possam estar passando lutas. Se você está com uma luta delicada, um momento difícil na sua vida, eu queria orar com você agora. Entrega para o Senhor e confia nele, o mais Ele fará. Pai, abençoa estas vidas, Senhor, nesta luta que está sendo colocada aqui diante do Senhor agora. Que a Tua graça toque, restaure, cure, toca, muda as circunstâncias, muda a situação, salva o Teu filho, a Tua filha, Pai, nesse momento de luta, nesse momento de incertezas, de dúvidas, de questionamentos, que possam estar completamente firmados no Senhor, confiando no Senhor Jesus, porque o Senhor é Rei, é Deus, é Senhor sobre todas as coisas e sempre o será. Em nome de Jesus, amém, amém.